Bom dia. No Café com Leite desta manhã, eu converso com Thalita Abiarbi Santos. Nome difícil, mas de um trato facílimo. A doutora Thalita, advogada especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, vai falar sobre aposentadoria, desaposentação, reaposentação. É um assunto do momento, é um assunto polêmico e que o INSS está discutindo. Vamos falar sobre isso no Café com Leite dessa manhã. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, na abertura do Café com Leite de hoje eu anunciei Thalita Abiarbi Santos. É um sobrenome complicado, mas é simples ao mesmo tempo. Thalita Abiarbi Santos. Ela é advogada, então é a doutora Thalita, e ela é especialista em direito previdenciário e direito do trabalho. Muito bem. Eu gosto quando as pessoas são especialistas, porque elas pegam o assunto e esmiuçam, não é? E conhecem a fundo, conhecem profundamente a sua área de atuação. Isso é muito importante. É como eu estou falando com as mãos, né? Existe o médico especialista em mãos. Especialista em mãos. Ele entende tudo de mãos. Ah, é tão simples, né? Se você for dissecar uma mão, o que tem aqui dentro, só um especialista é que entende profundamente. Então, no ramo do direito, eu também acho importante termos especialistas, não é? Bom, e o nosso assunto vai ser um assunto que diz respeito a muita gente. É sobre o seu futuro pelo INSS ou pela Previdência Privada, seria a sua aposentadoria, né? Vamos cuidar dela agora, vamos esmiuçar a sua aposentadoria. Ah, você se aposentou, mas se aposentou com 27 anos de trabalho e de contribuição e continuou trabalhando, mas e para chegar nos 30, nos 35, você tem esse direito? Existe essa possibilidade? Bom, nós vamos conversar todos esses assuntos com a doutora Thalita. Bom dia, Thalita Abiarbi Santos. Bom dia, doutor Leite. Obrigado pela sua visita, viu? Eu que agradeço. Thalita, vamos falar sobre aposentadoria. É um assunto inerente e interessante, importante para todos nós, porque se não somos, vamos ser. Não é isso mesmo? Sim. E um tema muito emblemático é aquele aposentado que continua trabalhando e faz todos os recolhimentos, né? O que é normal hoje em dia. Isso. A pessoa se aposenta e continua. Então, até 1994, existia o Instituto do Pecúlio. O que era isso? Era a pessoa continuar a trabalhar, né, após a sua aposentadoria, e quando encerrasse de vez a carreira, ele poderia procurar o INSS e solicitar toda essa contribuição desde a sua aposentadoria. Isso era pago corrigido de uma só vez. Então, era algo muito bom para o empregado. Só que em 94 foi extinto esse instituto, e momentaneamente também parou-se de fazer o recolhimento, mas logo em 95, né, no governo do FHC, Sim. houve uma mudança legislativa que voltou a determinar o recolhimento em folha, mas afastou a possibilidade de você reaver esse valor. Perfeito. E o que acontece com esse dinheiro, para onde ele vai, ninguém sabe, ele fica para o INSS mesmo. Sim. E diante disso, a doutrina, né, cria várias teses, os advogados eles militam muito nessa área, e dentre elas a gente teve o Instituto da Desaposentação. Sim. O que foi a desaposentação? Foi uma teoria, porque não tinha previsão legal nenhuma, foi algo que a jurisprudência adotou e os advogados, baseado no princípio da contributivo-retributivo. Por quê? Você tinha um empregado aposentado que estava contribuindo, mas certo. nunca ia reaver esse valor. Então, quer dizer, estava pagando para alguma. quem e por quê, não é? Exatamente. Então, a ideia era a seguinte, a pessoa que estava aposentada, ela ia continuar contribuindo e quando ela alcançasse uma situação
determinada idade, tempo de contribuição, que fosse mais favorável, ela ia pedir o recálculo, cumulando o período anterior com o novo período. Por exemplo, uma mulher começa a trabalhar com 18 anos e depois de 30 anos contribuindo, ela resolve aposentar por tempo de contribuição. Nessa hipótese, ela vai ter 48 anos. Sim. O fator previdenciário que vai incidir na aposentadoria dela vai ser prejudicial para ela. Pela pouca idade. Isso, exatamente. Porque o fator previdenciário, ele vai de acordo com a expectativa de vida do brasileiro. Sim. Então, a pessoa que aposenta cedo, eles vão incidir um fator que vai ser prejudicial para ela. O fator não é sempre prejudicial, tem hipóteses em que ele pode ajudar também a pessoa que aposenta mais tarde, né? Só que, na hipótese aqui do exemplo, foi prejudicial. Então, ela continua trabalhando mais uns 7, 8 anos. Sim. E ela consegue atingir, depois de 8 anos, uma condição melhor para a aposentadoria dela. Então, ao encerrar sua carreira, ela decide encerrar, não quer mais trabalhar, ela procura o judiciário e pleiteia a desaposentação, que é o quê? Somar todos esses 30 anos que ela já tinha de tempo de contribuição com as condições que vieram após esses 8 novos anos, né? Sim. Então, o fator previdenciário que vai incidir vai ser mais favorável, levando em consideração a idade que ela vai ter na época e o tempo de contribuição, que seria de 38. Essa tese, infelizmente, em 2016, foi analisada pelo STF e eles entenderam como inconstitucional. Por quê? Porque não tinha uma previsão legal expressa sobre a possibilidade desse recálculo, da forma que era pleiteado, né? Quer dizer, deveria ter sido feita uma análise e um entendimento pelo STF, que poderia ser benéfico para o trabalhador ou maléfico. Ficou maléfico, né? Exatamente. Foi bem emblemática essa decisão, foi um processo que ficou lá durante uns 7 anos, teve repercussão geral, então todos os processos que tratavam dessa matéria, né, adotaram o entendimento do STF, e isso também trouxe muito problema para a sociedade, para os aposentados, porque o INSS passou a cobrar desses aposentados, porque o que acontece? Depois da decisão do STF, o valor que eles recebiam mensalmente voltou ao anterior, né, ao inicial. E esse a mais, como é que ficou? Exatamente. O INSS passou a cobrar os aposentados. Quer dizer, devolva isso? Valor. Exatamente. Só que isso é totalmente indevido. Por quê? A aposentadoria... Peraí, essa cobrança é indevida. Isso. Por quê? Então, a pessoa que recebe é uma cartinha, né, que eles mandam, deve procurar um advogado para poder estar recorrendo à justiça, porque a aposentadoria ela tem natureza alimentar. Então, é que nem um salário. Se pagou, eu ocupei, estamos quites. Isso, você consome aquele valor. Perfeito. Então, você não tem como estar restituindo essa quantia. E somado a isso, tem o fator da boa-fé, né? Que a pessoa utilizou aquele valor por boa-fé. E recebeu de boa-fé. Exatamente. Recebeu autorizado, né? Exatamente. Aquela época era autorizado. Pode pagar. Pagou, eu recebi e eu usei. Exatamente. Então, assim, as decisões são favoráveis na justiça, mas se você recebe a cartinha, você tem que procurar um advogado. Você tem que ir na justiça. Você tem que se prevenir, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Administrativamente, você não consegue discutir não consegue? essa matéria. Administrativamente, não consegue. Administrativamente, você não consegue pleitear para o INSS que eles autorizem que eles neguem a cobrança. Então, infelizmente... Tem que ser judicialmente mesmo. Tem que procurar um advogado para poder estar dando esse suporte, né? Sim. Mas, de toda forma, com o fim da desaposentação, os advogados continuaram militando, porque é certo um cenário bem prejudicial para o aposentado, e foram criando várias teses para fazer essa revisão. Várias frentes de luta, né? Isso, de luta mesmo. De luta, nossa. Dentre elas, assim, as principais que eu posso citar, seria a revisão da vida toda, que é uma revisão pautada na existência de uma lei em 1999, que determinou que a média do salário a ser utilizado, do cálculo, seriam as contribuições a partir de julho de 94. Sim. Então, todas as contribuições feitas antes de julho de 94 são desconsideradas até hoje para esse cálculo
do salário que vai ser da base, né? Sim. Da base que vai ser utilizada. Isso aí acarreta muito prejuízo àquelas pessoas que antes de 94 tinham uma condição financeira ou recebiam de forma melhor do que após 94. Sim. Então, a gente tem essa tese, que ela é bem recepcionada, a gente consegue fazer bom uso dela no judiciário. Temos também a revisão para as pessoas que trabalhavam em mais de um emprego, que muitas vezes o INSS, ao fazer o cálculo, eles desconsideram ou fazem o cálculo de forma equivocada. Eu pago 2 vezes, mas não vale nada. Isso aí. Então, assim, para o INSS, administrativamente, eles entendem dessa forma, normalmente, né? Então, a gente tem que entrar no judiciário para conseguir também uma revisão que é bem benéfica ao empregado. Uma dúvida agora, antes que você acabe. Eu tenho 2 empregos. Uhum. Eu pago 2 vezes o INSS. Logicamente que não pode contar o tempo 2 vezes, porque nós estamos no mesmo tempo. 2 empregos no mesmo tempo, mas são 2 contribuições. Então, a minha contribuição tinha que ser somada para o cálculo da minha aposentadoria, não? Isso, é mais ou menos essa argumentação que a gente trabalha nessa revisão. E está sendo aceita? Tá, sim, mas é assim, uma questão bem documental. A gente tem que ter todos os documentos, tudo certinho, comprovar esse vínculo, porque às vezes a pessoa teve que ir na Justiça do Trabalho comprovar um vínculo, né? Então, às vezes a gente tem esses entraves, mas é bem aceito, sim. Vamos lá. Tem a revisão também, que é muito popular, que é chamada buraco negro. Ah, tá. Isso é importante. Esse é um tema emblemático, até pelo próprio nome, né? Traz uma curiosidade. E tem a ver com o teto. Por quê? O INSS sempre estipulou um teto para ser recebido. Certo. Você pode contribuir com 10 mil, mas sempre vai ter um teto limite para você receber. Em 98 e em 2003, o governo ele aumentou esse teto, mas não informou e nem passou para os segurados. Então, essas pessoas foram muito prejudicadas. As pessoas que tiveram reflexo nisso são pessoas desde 88 até dezembro de 2003. Então, segura um pouquinho aí, porque nós temos que ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco ela continua no segundo bloco. Me aguardem.